A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje estudaremos sobre a inveja e como vencer este sentimento. Por isso eu quero te convidar a assistir esta aula até o final. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Então vem comigo. Lição de número 8, apresentando os nossos questionamentos a Deus. O nosso texto de referência é Salmo 73 e Salmo 77. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e ler estes salmos para uma melhor compreensão. E você que tem revista, pegue sua revista, nos acompanhe. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Vamos para a nossa introdução. O Salmo 73 e o Salmo 77 ele serve para uma reflexão e também oração, falando dos momentos difíceis da vida do cristão. Também vai falar da bondade e da misericórdia do Senhor. Tópico 1. O conflito existencial de Asaf. Como assim? Homens da Bíblia também passam por situações difíceis, vivem conflitos, sentem opressão, depressão? Eu achei que fosse só nós. Não, querido. Homens da Bíblia também passaram por situações difíceis, às vezes até piores do que a que você está passando. E por isso é importante nós estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender a lidar com estes conflitos que Asaf teve, que Jó também teve, que Jeremias teve, mas todos eles venceram esses conflitos existencial. Aonde? Aos pés de Jesus Cristo. Somente aos pés do Mestre nós encontramos paz, encontramos alívio, encontramos refrigério para a nossa alma. Momentos difíceis, situações difíceis, vamos ter nesta vida. A palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas é aos pés do Mestre que nós suportamos todas elas. E Asaf vai nos ensinar a como vencer estes conflitos. Por isso, ele inicia o seu salmo falando da bondade de Deus, porque apesar do que ele estava sentindo, ele sabia que bom era Deus, porque somente Deus é bom. O apóstolo Pedro também vai falar que Deus é bom quando ele está dando instruções à sua igreja como viver em santidade. Ele diz: permanecei no Senhor, se é que tendes experimentado que ele é bom. Então ele nos dá uma grande lição, que apesar dos momentos difíceis que você está passando na sua vida, corre para a presença do Senhor e comece falando que ele é bom. Porque somente Deus é bom. Até o próprio Jesus disse que Deus é bom. Quando as pessoas diziam, bom mestre, e sempre chamando ele de bom, ele sempre retribuía ao Pai, dizendo, bom é Deus. Porque se eu estou aqui para morrer crucificado pela humanidade, é porque o Pai me enviou. E eu vim fazer a vontade do Pai. E Jesus veio pela misericórdia e bondade de Deus para salvar a minha vida e a tua vida. Porque antes
não tínhamos direito de estar na sua presença, mas hoje temos. Então agradeça a Deus pela sua bondade. Após Asaf ter refletido sobre a bondade e a misericórdia de Deus, ele diz: mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram da tua presença, Deus. Nesse momento, Asaf está passando por uma crise de fé. A sua fé está abalada porque ele está deixando de observar a palavra de Deus para observar a vida dos ímpios. Então ele diz: meus pés quase se desviaram, eu quase cedi à tentação, porque deixei de observar que Deus é bom, para observar a vida de outras pessoas, para ver a conduta de outras pessoas. Então é necessário nós guardarmos o nosso coração, porque nós também podemos estar caindo na mesma cilada, na mesma armadilha que Asaf estava caindo, de observar tanto a vida das outras pessoas, de ver como as pessoas se comportam, de ver como elas se vestem, de ver como elas andam e acabam perdendo a comunhão com Deus de tanto focar a sua vida na vida de uma outra pessoa. Nós precisamos manter a nossa fé firme no Senhor e prestar muita atenção, vigiar, para nós não cairmos em uma cilada como Asaf estava prestes a cair e dizendo aqui que sua fé estava abalada por observar a vida dos outros. Mas o que estava acontecendo na vida de Asaf? Sentimento de inveja que estava tomando de conta da vida dele. Ele, em vez de estar indo buscar a presença do Senhor, ele está observando como os ímpios prosperam, como os ímpios são felizes. E eu tenho servido a Ti toda a minha vida, Deus, e não tenho tido tanta prosperidade como os ímpios têm tido. Quem de nós nunca fez este questionamento? Quase todo mundo já pode ter feito esse mesmo questionamento de Asaf, de olhar as pessoas e ver como elas se saem bem, como elas mudam de vida muito rápido, de elas estarem em uma vida financeiramente muito equilibrada, muito boa, ter carros importados e ter uma vida agradável, ter casa boa, e você não. E aí, portanto, observar a vida de uma outra pessoa, acaba querendo ter aquilo que a pessoa tem, e aí vai criando em si o sentimento de inveja, e quando se dá conta, já está invejando a vida de uma outra pessoa. Então, o próprio salmista, no Salmo 73, versículo 3, ele vai dizer que foi tomado pelo sentimento de inveja por conta da prosperidade dos ímpios. E nós, às vezes, temos sentimento de inveja por muitas outras coisas parecidas com essa. Inveja do irmão que canta bem, inveja do irmão que prega bem, inveja do irmão que se veste bem. E em vez de nós irmos para a casa de Deus adorar a Deus, nós estamos observando a vida de todo mundo ao nosso redor. E não estamos dando conta de que nós estamos quase perdendo a nossa fé, como Asaf também está. Então, vamos ter muito cuidado para nós não cairmos nestas mesmas ciladas de querer ver e viver a vida que a outra pessoa está vivendo. É interessante falar que não é só a inveja que deixa a nossa fé abalada. A ingratidão também pode deixar a sua fé abalada. A falta de reconhecimento, a falsidade, todos esses sentimentos podem fazer com que a sua fé seja abalada. Então, que nós possamos fazer uma autorreflexão de nós mesmos, se nós estamos tendo esses sentimentos, e pedir que o Senhor tire de nós. Líderes, dirigentes de igreja,
Pessoas que estão na frente de algum departamento também podem se sentir tomado por esse tipo de sentimento, de trabalhar tanto e não ser reconhecido, de fazer o trabalho e só recebem gratidão. E são diversos tipos de coisas que podem te afastar da comunhão e da presença de Deus. Então, que nós venhamos observar como nós estamos vivendo para não sermos tomados por esses sentimentos. Então, que nada possa tirar a nossa comunhão de Deus. Nenhum sentimento desse, mas que nós possamos buscar a direção de Deus quando nós percebemos que nós estamos quase como Asaf, os meus pés quase afastados da presença de Deus, porque eu fiquei muito triste, porque eu fiquei chateado com fulano e com ciclano, porque eu tenho me dedicado tanto e não tenho visto o meu trabalho. Mas saiba que Deus está vendo todo o teu trabalho e nada é em vão no Senhor. E que nós não possamos buscar o reconhecimento dos homens, mas buscar o reconhecimento de Deus, que é justo e fiel. Será que é só na igreja dos dias de hoje que tem esse tipo de sentimento? Não. Na igreja de antigamente, os líderes já tinham que saber lidar com esse tipo de sentimento. A igreja de Coríntios, Paulo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 3, ele vai chamar os irmãos da igreja de carnais, porque eram pessoas que tinham sentimento de inveja. E a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14 e 30. Tópico 2, vencendo a inveja. Então, vamos aprender a vencer este sentimento para que ele não impere mais na nossa vida, mas que o Espírito Santo de Deus possa ter total liberdade na nossa vida, que nós possamos conviver em paz com os nossos irmãos e não estar cuidando de observar os detalhes da sua vida. No Salmo 73, versículo 13, Asaf vai questionar sobre a fé e a santidade, perguntando se valeria a pena viver de fé e de santidade. Vale a pena? Não vale a pena quando o nosso coração e o nosso sentimento está corrompido. Mas quando nós estamos em Deus, vale muito a pena viver em santidade. Então, as pessoas lá fora do mundo, que não é do meio cristão, pode fazer esse questionamento para ti. Por que viver em santidade? Você que é jovem, em vez de estar usufruindo a sua vida, a sua juventude, está aí vivendo uma santidade que não vale a pena, está desgastando a sua vida. Mas em Deus vale a pena. E a nossa santidade, a nossa fé em Deus é gratificante. Então, o ser humano só faz esse questionamento quando o seu coração e a sua mente não está ligada em Deus. Está com a mente perturbada, querendo as bênçãos de Deus, mas querendo também usufruir daquilo que as pessoas lá fora usufruem. Mas nós precisamos estar ligados em Deus. Subtópico 2 e 1. Entrou no santuário. Aleluia, glória a Deus. Agora Asaf está entrando no santuário de Deus. E agora tudo vai cair por terra pela autoridade do nome do Senhor, porque quando o homem entra no santuário de Deus, lá não tem espaço para inveja, lá não tem espaço para rancor, para solidão, para angústia, para tristeza, porque a glória do Senhor está sobre o ambiente. O salmista estava muito perturbado
fazendo questionamentos a Deus, por que que os ímpios prosperam, e estava aí, ó, saindo aos poucos da presença de Deus, só reclamando, reclamando, reclamando. Vamos parar, irmão, de reclamar. Às vezes a gente se encontra com alguma pessoa, em vez dela contar uma bênção, contar um testemunho, falar da sua fé, da sua confiança em Deus, a pessoa só tem problema, só tem questionamento, só tem tristeza, não tem nada de bom. Vamos parar de reclamar, nós temos muito mais para agradecer a Deus do que reclamar. Então, quando Asaf entra no santuário, ele para de reclamar, ele para de ter inveja, porque agora ele está entrando na presença de Deus. Então, quero te convidar neste momento a entrar na presença do Senhor, porque Ele vai te transformar, Ele vai nos transformar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a presença de Deus, quando ela chega restaurando, transformando, libertando, e a inveja já não tem mais espaço na vida do cristão, porque agora ele está tomado pela glória de Deus. Aleluia! Asaf entrou no santuário. Vamos entrar também no santuário de Deus? A postura anterior de Asaf lembra a postura de pessoas que esperam somente nesta vida, mas nós esperamos em uma vida eterna com Deus. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflição. Jesus não disse para os seus discípulos que a vida deles ia ser um mar de rosa. Não, ele disse, no mundo tereis aflição. Então a vida do cristão tem aflição, tem momento difícil, porque somos passageiros aqui nesta terra. A nossa morada não é aqui. Então nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente e transformar o nosso coração com o poder da palavra de Deus. Então Asaf entra no santuário de Deus cheio de questionamento. Mas tem uma coisa que faz toda a diferença na vida do ser humano, na vida de qualquer pessoa. É quando ele vai até a presença de Deus, quando ele vai no santuário, quando ele vai na casa de oração. É deixar Deus transformar a sua vida. Asaf foi assim, cheio de problema, mas ele permitiu ser restaurado. Então, tem gente que entra na casa de Deus, entra e sai. Vai para o culto domingo, vai no culto sábado, vai no culto na terça, vai no culto na sexta, vai no culto da campanha da quinta, e vai na oração de manhã, e vai na oração à noite, mas a vida continua na mesma situação, continua com inveja, continua sentindo tristeza, sentindo muitos sentimentos, porque gosta, se adaptou a viver com esse sentimento e faz parte dele. Vai para a igreja, canta no coral e tudo mais, mas não deixou Deus transformar a sua vida. Asaf deixou Deus transformá-lo. Então deixa Deus também transformar a tua vida. Ele quer te transformar, ele quer te lapidar. O processo é duro, é difícil, mas permita ser lapidado por Deus, em nome de Jesus. Então Asaf permitiu ser restaurado por Deus. E quando ele entrou na sua presença com esses questionamentos, Deus diz, vem cá, meu filho, vem cá. Senta aqui pertinho de mim, que eu vou te ensinar algumas coisas. E Deus começou a ensinar Asaf. E ele foi transformado. O sentimento de inveja foi-se embora. Porque a prosperidade dos ímpios é temporária, mas a nossa é eterna. Então, querido, entre no santuário, assim como Asaf fez, para receber o novo de Deus na tua vida. Você vai experimentar
quão grande, quão maravilhoso é estar verdadeiramente na presença de Deus, focado. Você vai ver que viver de fé é maravilhoso. Você vai ver que viver uma vida de santidade, sem desejar viver a vida miserável que o mundo vive lá fora. Muitos jovens vivem uma vida longe da presença de Deus, achando que está desfrutando o melhor da sua vida, mas está perdendo o melhor da sua vida, porque o melhor é santificar-se para Deus. Então, eu quero te convidar neste momento a fitar os teus olhos em Deus. Jovens que estão afastados dos caminhos do Senhor, busque a santidade, os teus pés a voltarem à presença de Deus. Líderes, dirigentes, que Deus possa te ajudar e que Deus possa te fortalecer. Tópico 3. Clamando em meio à angústia. Agora no Salmo 77, Asaf vai falar do clamor, do seu grito de aflição a Deus. Ele estava com sentimentos ruins, ele entrou no santuário e a sua fé foi restaurada, foi restabelecida, porque ele permitiu. E agora no Salmo 77 ele vai falar do seu grito de socorro, ele vai falar como era que ele estava se sentindo. Ele estava, no Salmo 77, Asaf vai falar da sua angústia. Ninguém nesta terra está imune de sentir tristeza, de sentir angústia. Nós não podemos deixar que este sentimento abale a nossa comunhão, a nossa fé com Deus e que tudo isso venha ser o foco da nossa vida. Muitos homens e mulheres da Bíblia já passaram por esse sentimento que Asaf teve e que talvez você esteja vivendo. Mas em Deus eu quero te dizer que você vai encontrar resposta, porque Asaf encontrou resposta. Em Deus você vai encontrar alívio e refrigério para a sua alma atribulada, para a sua alma aflita e angustiada. Então a melhor escolha é você entrar no santuário e permitir-se ser transformado. Subtópico 3 e 2. Neste Salmo 77, Asaf vai falar dos sintomas que ele estava sentindo. Primeiro, não queria ser consolado. Segundo, ausência de palavra. Terceiro, sentindo-se rejeitado por Deus. Todo mundo que passa por situação de tristeza, angústia e solidão, ele não quer conversar com ninguém, ele se sente sem palavras para dialogar e se sente rejeitado por Deus. Eu quero te dizer que Deus não te rejeitou e que Deus está pronto para te ouvir. Então, converse com Ele e Ele vai te dar uma solução. Boa parte das pessoas que passam por angústia profunda preferem ficar em silêncio em vez de compartilharem suas tristezas, o que pode ser perigoso. Então, um conselho: procure alguém para você compartilhar as suas tristezas se você não está sabendo lidar com elas. E a melhor pessoa para você dialogar é Jesus Cristo. Mas procure também um especialista da área que vai te ajudar a dialogar e falar dos sentimentos. Subtópico 3 e 3. Restabelecendo a fé. Agora Asaf está restabelecendo a fé. Lembra lá no início que ele estava questionando a Deus se valeria a pena viver com fé? Agora aqui, depois dele ter entrado no santuário e ter visto que Deus é grandioso, ele estabelece a fé. Então aí, estabeleça a sua fé também. Volte para Deus, se reconcilie com o Criador, peça perdão pelos seus questionamentos que você faz. Depois que
o salmista Asaf restabelece a sua fé, ele deixa de focar sua vida na tristeza e focar em Deus, porque agora ele está em comunhão com Deus. Então vamos deixar a fofoca, vamos deixar a inveja, vamos deixar a tristeza, tudo que nos separa de Deus. Vamos focar em Deus, que Ele tem coisas grandiosas, o rio é inesgotável. Amém, irmãos? Então, que neste momento nós possamos estar com a nossa fé restabelecida no Senhor. Que nós possamos fazer um concerto com Deus. Hoje é dia de concerto. Então, vamos nos consertar com Deus. Olhe para dentro de si. Epa, para si, não para o vizinho, não para o irmão. Olhe para dentro de si e veja no que precisa ser mudado. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Vamos orar? Feche seus olhos neste momento, aonde você está. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, eterno Pai, neste momento nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Eu quero te pedir que nesse momento, Senhor, arranque de nós toda tristeza, toda angústia, toda solidão, toda aflição que o Senhor faz cair por terra. Que o Senhor desfaz toda emboscada do inimigo, todo laço do passarinheiro. E o Senhor nos cobre com teu manto, que o Senhor nos deixa coberto debaixo das tuas asas, bem escondidinho debaixo de tuas penas, para que o mal não nos atinja. Eu quero te pedir que o Senhor tira, neste momento, todo temor, todo terror, todo espírito de medo, todo espírito de angústia, de perturbação, de opressão, de depressão, que o Senhor possa repreender na autoridade do seu nome, porque o Senhor é poderoso. Sara a mente e o coração. Tira todo espírito de inveja, de rancor, de fofoca, de tudo, Deus, que pode nos afastar de Ti. Nos ensina a entrar no Teu santuário, na Tua presença e restabelecer a nossa fé e a santidade contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta, salva e transforma. Te apresenta as famílias, que o Senhor possa restabelecer a comunhão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa testemunhar do milagre de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe até a nossa próxima aula.